Boa noite, boa noite. Eu saio, volto, entro, vou e eu não paro. Agora eu voltei porque teremos uma pessoa muito especial, tá? É um grande amigo meu, que ele é delegado de polícia e ele vai falar sobre a trajetória dele, sobre como que ele trabalha com a como que ele é professor também, foi professor, né? Então ele também é mentor. Então ele vai falar muita coisa bacana aí. Então aguardem, ele já tá chegando. Doutor Leonardo da Costa. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Eu acho que vai ajudar muito concurseiro aí, tá? Porque pessoas que já estão, né, que já passaram por tudo isso, pegar os bisu para fazer concurso de delegado. Temos um grande delegado aí, né, o seu Breno, que ele não aceitou o meu convite, né, de vir aqui, mas tá aí, pega os bisu mesmo, é. Pera aí, eu vou enviar um convite agora aqui pro Léo. Vamos ver. Pera aí. Boa noite! Boa noite, Ari. Você tá Tudo bem? tudo ótimo, você? Tudo ótimo também. Vamos lá, pessoal. Esse é o doutor Leonardo da Costa. Doutor, eu fico sempre meio assim de chamar, né? Odeio esse DR antes. DR pra ninguém melhor. Mas é um grande profissional e hoje ele está aí para contar um pouquinho da sua história, né? Contar tudo que ele passou, enfim. Eu sei que ele tem grandes coisas para passar para nós, né? Então, passa a palavra aí pro doutor Leonardo. Doutor Leonardo, Fabinho. Tira esse DR aí, nada de doutor. Fala, Fabinho. Então, Ari, acho que a nossa história começou junto, né? Na verdade, eu te conheço há uns 8, 9 anos, pelo menos aí, né? Correria de concurso público. É loucura essa vida, né? Loucura. É pros loucos. É. Gente normal, não. E eu larguei uma carreira, modéstia à parte, como advogado, bem sucedido para isso. Não me arrependo. Eu amo o que eu faço. Então, sabe, ali, quando eu comecei a estudar, não sei você, né? A gente ouvia muito, eu ouvia muito aquelas frases de para-choque de caminhão, né? Quem quer dá um jeito, quem não quer procura uma desculpa, né? Quem quer a bunda na cadeira e estudar. E eu, ao longo do tempo, percebi que não foi bem assim. Ao longo do tempo, eu percebi que cada ser humano, cada aluno que eu tenho hoje, depois eu conto um pouco sobre isso, tem uma história de vida diferente. Cada pessoa enxerga a vida de maneira diferente, os problemas de maneira diferente e consegue superá-los ou conviver com eles de maneira diferente. E essa individualidade, né, que nós temos nos torna mais fortes para uma situação ou menos para outra. E estudar para concurso não é simples assim. Nota de corte está aí altíssima. O Fabinho que está hoje nos acompanhando é um cara inteligentíssimo, é um cara que eu me inspiro, é um cara com quem eu quero trabalhar por muitos anos, se o Papai do Céu permitir. E tá nessa batalha e sabe bem como é que é, né? A minha história começou quando eu sou formado em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Aham. Formei lá, com o ego lá em cima, achando que eu era o bambambam por ter me feito uma faculdade federal. Claro que ajuda, mas Papai do Céu, Sim. no primeiro concurso que eu fiz, já me deu uma rasteira para me mostrar que a vida é muito mais dura do que eu estava imaginando. Eu zerei direito administrativo no primeiro concurso que eu fiz.
Foi pro TRE de Goiás, Ah, se eu não me engano. E ali eu vi que sem humildade, sem correr muito atrás, sem recomeçar quase que do zero, eu não conseguiria alcançar êxito em nada. Era novo na época, então a gente vai aprendendo com o tempo. sim. Desculpa. Eu montei um grupo no WhatsApp, do qual você fez parte também, o Fabinho faz parte também, que é o Seremos Delta. E lá várias pessoas, eu convivi com várias pessoas com o mesmo projeto de vida, se tornar delegado de polícia, né? Vi pessoas passando, como eu passei, outras que estão na batalha, outras que passaram, estão esperando um detalhe ou outro, mas todo mundo focado no mesmo intuito. E repito, não é fácil. Às vezes a família não ajuda, às vezes é a questão financeira, às vezes é a própria pessoa que é inimiga de si mesma e se coloca numa condição psicológica, né, ou espiritual muito aquém, e sem isso a pessoa não vai lograr êxito. Ari, eu em 6 concursos seguidos para delegado de polícia, não foi um nem dois, foram 6. 6 concursos seguidos para delegado de polícia, eu fiquei por uma única questão na primeira fase. Nossa, isso acaba, né, com o psicológico. E essa é a hora que muitos dos alunos pensam que é a hora de jogar a toalha, né? Eu advogava, ganhava bem, era bem sucedido. Então, de repente, será que eu não tinha metido um erro de ter mudado de vida e recomeçado do zero? Mas aí é interessante. Eu encontrei uma amiga, Papai do Céu é muito bondoso, né? Coloca as pessoas certas no momento certo, quando a gente tem algumas bases bem sólidas. E eu tenho algumas bem sólidas. E aí eu encontrei essa amiga minha, que eu não vou citar o nome, porque eu não pedi permissão para falar dela ainda. Um dia eu vi, mas ela me falou, Léo, cara, para com isso. Ó, primeiro, você possivelmente está fazendo tudo da mesma forma há muito tempo. Estuda da mesma forma, as mesmas técnicas, a mesma intensidade. Possivelmente você não muda nada, só mantém uma constância. E ela me falou uma frase também para choque de caminhão, ou uma frase de autoajuda, como muitos falam, que é mais ou menos o seguinte: se você planta as mesmas sementes, colherá sempre os mesmos frutos. É. Então ela falou, cara, faz diferente. Abre os seus olhos, abre a sua mente, passe a ouvir o que outras pessoas, principalmente de outros segmentos, não só do direito, né, estão falando. Veja se você realmente é uma pessoa que tem uma inteligência emocional equilibrada. E eu falei, o quê? O que é inteligência emocional, fulana? Eu nem sabia, né, esse. Então, o que é isso? Então ela foi me dando uns toques e, e eu lembro que na época foi um choque, né? Porque quem me vê hoje acha que foi fácil. Eu sou aprovado em 9 concursos públicos e quem vê hoje acha que foi fácil a carreira, que foi fácil a trajetória. E não foi, galera. Foram vários tombos. Vários tombos. E mais uma frase de autoajuda aí para o pessoal que está assistindo, que eu gosto muito. Podem me derrubar 10 vezes que eu ficarei de pé outras 11. Entendeu? Porque são desses tombos que a gente leva na vida ali que constrói as nossas cicatrizes e constrói nossos caminhos, sem os quais talvez eu não estaria preparado para ser delegado de polícia. Se eu tivesse passado a delegado de polícia, de repente, no primeiro concurso, aquele lá atrás que eu fiquei por um ponto, de repente eu seria um Uhum. péssimo delegado de polícia. Talvez não tivesse ainda maturidade suficiente para ocupar o cargo que eu ocupo hoje. Então eu lembro que depois dessa conversa com essa minha amiga, né, eu pensei diferente. Eu tinha um colega que eu estudava na biblioteca, na época eu morava em Salvador, Bahia, e Uhum. a gente sentou, estudava sempre, de manhã, de tarde, de noite, biblioteca o dia todo. E ele pegou e virou para mim, Léo, não está na hora da gente, de repente, começar a estudar outras coisas? Eu falei, como assim? Então, sei lá, porque de repente a gente está aqui estudando, e também ficando quase em vários concursos, a gente está estudando, e não, sabe, não sai do lugar, cara. E eu sei que essa realidade é a realidade de centenas de milhares de alunos que querem concurso público, não só na área jurídica, tem diversos concursos aí. Eu conheço muita gente que quer fazer prova da OAB e não consegue passar para a segunda fase. E a pessoa tem capacidade, a pessoa tem inteligência racional para isso.
que está faltando. Foi isso que eu fui buscar na época ali. Eu fui buscar Uhum. o extra-direito, né? Fora do direito, para poder me conhecer melhor e aí sim me preparar para ter uma base melhor, porque não era falta de estudo, não era nível de inteligência, não era faculdade que eu fiz, não era nada. Então o que era? E a... Não é só sentar na cadeira, né, Léo, estudar. Não, não é. É muito além disso, né? Eu tenho ex-aluno ali que estudou com a avó no hospital e conseguiu ser aprovado. E isso é falta de sensibilidade desse aluno? Claro que não. Ele estava presente da maneira que é possível estar presente, ao mesmo tempo ter o equilíbrio emocional e espiritual para conseguir manter os estudos focados. Sabe, tem uma história que eu conto para meus alunos, que é o seguinte: pelo sotaque você percebeu que eu sou do Rio de Janeiro, né? Esse radicheando. Certa vez, certa vez eu estava no Rio de Janeiro, estava em Botafogo, partindo do meu pai. Fui pegar o metrô para poder ir para Nilópolis ver minha avó. Esse metrô nesse dia, ele não era, eu não tinha que fazer mudar de linha, ele era direto, né? E eram 2 horas de Botafogo até a Pavuna para de lá eu pegar um táxi por causa da minha avó em Nilópolis. Essas 2 horas de metrô, Uhum. assim que eu entrei, entrou junto comigo uma menina com material na mão de um cursinho famoso, também não vou fazer publicidade gratuita, e estava com fone de ouvido e o material. Eu ofereci o lugar para ela sentar, ela dispensou educadamente, e eu passei a viagem inteira reparando, e ela lá, em pé, e lendo aquele material e o fone de ouvido. Acabaram-se as 2 horas de trajeto, ela também desceu na Pavuna, e eu virei para ela e falei: desculpa te interromper, mas eu mexo com concurso público, e vi você se não aceitou se sentar, e você ficou em pé estudando o tempo todo, com fone de ouvido. Posso perguntar por quê? E ela me contou a história de vida dela, sabe ali? Tinha na época, né, uma mãe doente. Ela acordava às 5 da manhã para pegar o metrô para ir para a Zona Sul do Rio de Janeiro. Trabalhava o dia todo e metrô de volta. O tempo que ela tinha para estudar, eu conto essa história sempre me arrepio. O tempo que ela tinha para estudar eram essas 2 horas para ir trabalhar e as 2 horas para voltar. Fone de ouvido era para poder evitar a dispersão, a distração do barulho do ambiente, que ela me falou. Uhum. Eu ficar em pé é porque o cansaço físico e mental era tão grande que se ela se sentasse para poder descansar, Não ia conseguir. ela ia cochilar. Então, se eu conto essa história para meus alunos, enfim, os novos alunos, e conto para as pessoas que estão começando comigo, sabe? E para mostrar o seguinte: quem torna um desafio impossível somos nós mesmos. É. Eu tenho amigo que tinha tudo na mão, poderia ser um playboyzinho, e hoje o cara é um juiz de trabalho. Porque mesmo diante de tantas facilidades, ele poderia se acomodar, mas o cara foi focado, estudou, 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 e o cara é juiz de trabalho em São Paulo. Lá do outro, também Uhum. conhecido, que teve tudo na mão e não virou nada. Tem um irmão meu, esse eu posso falar o nome, que esse não vai me processar, que é o Nilson. E o Nilson, ele é delegado no Mato Grosso. A história de vida do cara é uma história de vida, sabe, de superação. Negro, eu falo isso porque ele fala desse jeito também, não tem por que não falar diferente. Pobre, rico, carioca e flamenguista. Perdeu a mãe aos 2 anos e o pai não lembro com quantos anos, se foi com 6 ou 7. Ele foi jogado nos lares de parentes, no Morro do Rio de Janeiro, até atingir a idade da adolescência. Poderia ter virado um bandido, um daqueles recrutados pelo tráfico nos morros do Rio de Janeiro, mas não. Com certeza. Quando eu o conheci, ele estava se formando, ou tinha acabado de se formar em direito, Ele era agente penitenciário, antigamente, na Uhum. denominação de agente penitenciário, desculpa. E o cara, eu só vi o cara triste uma vez, nesses mais de 10 anos que eu conheço, bem mais de 10 anos que eu conheço, e nessa única vez por conta de um relacionamento que não estava legal. Uma vez, Ari, um negão bonitão, com um sorrisão largo, presença de espírito, um olhar que, sabe, que ilumina o ambiente.
cara Aham. fazia graça da própria desgraça, num sentido gostoso, num sentido sem ser pejorativo. Um cara com uma vibe, com uma vibração, assim, incrível. E o cara, ele se sustentou pelo FIES, é claro, mas ele foi camelô, ele foi feirante, ele foi garçom, antes de passar no primeiro concurso, que foi esse para agente penitenciário. E ele nunca veio reclamar da vida. Sempre viu o cara trazer as coisas positivas. Ele brincava, ele falava, Léo, papai do céu, meio fanfarrão, né? Eu, por quê? Ele, então, cara, eu reclamava do meu cabelo. Meu cabelo era um cabelo meio ruim, meio enrolado, meio crespo. De tanto reclamar, ele atendeu meu pedido. Fiquei careca. Então, é uma pessoa ali que eu sou fã, sou apaixonado, é um irmão meu, considero um irmão meu. É uma pessoa com uma história de vida tão rica. Claro que nem sempre foi assim, né? Perfeito. Mas é um cara que tem uma vibe muito positiva. E por que eu conto isso tudo nessa live? Porque eu acredito que muitos dos seus seguidores agora que estão nos assistindo sejam concurseiros. E talvez tenham ficado no quase, e talvez não consigam sair daquela zona de pontuação, e não conseguem entender o porquê. Ouçam essas histórias que eu estou contando para vocês e tentem se espelhar nelas. Você gravou um vídeo hoje, aliás, se não me engano, sobre PNL, modelagem. Copie Aham. histórias de sucesso, não é copiar Ctrl+C, Ctrl+V, vivam, respirem, entendam como a pessoa fez, o fundo do coração, e repliquem isso para a vida de vocês. O Nilson hoje é delegado de polícia no estado que melhor paga. Quem dera eu estivesse lá. Não brincando, meu chefe. Estou bem aqui. Então, ele está no estado rico, no estado bem, já está lá indo para quase, aqui em São Paulo é chamado de primeira classe, lá é por letra, Aham. sabe, voando na carreira, cara inteligente, mas que ele, com certeza ele venceu não pela inteligência, mas sim pelo esforço e pela forma, principalmente ali, pela forma como ele encara e sempre encarou a vida. Mesmo diante de tantas adversidades que eu duvido que muitos aqui tenham, não é fácil crescer sem pai, sem mãe, graças a Deus eu tenho meus pais ainda vivos, ele ainda assim, com a ajuda de uma irmã, é claro, não foi sozinho, ninguém cresce sozinho, mas com a ajuda de uma É. ele, sabe, ele ficou de pé. Ele buscou. Eu via, eu senti nessa época esse progresso. Eu treinei para a prova oral de delegado Mato Grosso e eu vi a evolução dele nos estudos e absorvi um pouquinho. Acho que foi com ele até que eu aprendi muita coisa do que inconscientemente apliquei na minha vida até chegar onde eu cheguei. Depois eu acabei estudando. Uhum. E, e aí acontece ali. É um tipo de pessoa que traz, que soma. E as pessoas têm que entender isso, gente. Não somos robôs, temos fragilidades. Como estudar para um concurso público se sua mente está lá? Preciso pagar minhas contas, É. tenho que comer, briguei com a namorada, com o namorado, não consigo parar de pensar. É, Como é que estuda com isso? Tem como, galera? não consegue. Se tu não trabalhar a tua mentalidade, tu não vai conseguir. Aí tu acaba perdendo muito tempo, né, com essas coisas que, Ex- felizmente, não tem como a matéria entrar, né? Exato, mas tem como se trabalhar. Se trabalhar, tem como. Claro, com certeza. E a minha história ali, ela é o encontro dessa pessoa que me abriu os olhos no momento que eu estava. Vou ser sincero, eu sou um ser humano como qualquer um. Talvez, se eu não tivesse encontrado essa pessoa nessa época, talvez eu tivesse jogado a toalha, como muitos alunos jogam a toalha. Mas eu preferi não, eu preferi ouvir, mentalizar o que essa amiga minha me disse e colocar em prática, que é o mais difícil, sabe? Eu ouço as pessoas falando hoje em dia, está em moda, né? Falar sobre gratidão, sobre lei da atração. Eu aplico tudo isso. Eu acho que Aham. você também. Sobre psicologia positiva, sobre inteligência emocional. Uhum. Mas eu pergunto para as pessoas que falam da boca para fora sobre isso. Será que vocês realmente entendem o que é cada cada uma dessas ferramentas? Será que vocês aplicam diariamente? Será que vocês estudam sobre crença, sobre fé? Não estou falando de religião, mas crença, fé. Será que vocês entendem um pouco sobre crença limitante, que a gente tem desde a barriga de nossa mãe? Tem estudos mostrando sobre isso. Será que as pessoas conseguem destravar essas crenças limitantes?
E tudo isso é importante, não só para concurso, mas para a vida. Mas para concurso, principalmente, porque eu repito, tem gente muito inteligente que não passa em concurso público, tem gente muito dedicada, tem gente que tem tudo. Tem saúde, tem dinheiro, tem força de vontade, como eu ouço falar, eu odeio essa expressão força de vontade, mas tem força de vontade, tem toda uma base para poder passar. E por que não passa? Assim como tem aqueles que parece que tem mais facilidade, né? Por que, que tem uns que têm mais facilidade, né? Tipo, não estuda às vezes quanto aquele outro que estuda pra caramba, tem uma crença de esforço, porque às vezes também é crença, né? Muitas Que tem vezes, que se matar, muitas, né? Estudar. muitas vezes é ali. Eu tenho hoje conhecido meu, esse cara fez faculdade comigo. Já te contei essa história, mas vou repetir aqui. Esse amigo meu, esse cara que estudou comigo na faculdade, certa feita, ele estava estávamos no terceiro período, ele queria ser estagiário de um juiz federal. O edital pedia do quarto ao oitavo período. Ele fez a prova assim mesmo. Estudou, pegou o edital, matérias que ele nem tinha visto na faculdade ainda, e estudou. Ele sempre foi muito inteligente. Passou. O juiz abriu a sessão e contratou, porque a nota dele foi muito superior, a prova era toda discursiva, muito superior à dos demais candidatos. O juiz ficou impressionado e contratou. Todo mundo achava que esse cara seria um juiz federal. Muito inteligente, era o que queria. Entretanto, desculpa, talvez não tivesse, né, na linha de destino dele, como muitos pregam, mas eu prefiro acreditar que não. Porque eu vi ele fazendo provas de concurso junto comigo. Então, o grau de ansiedade dele pré-prova era absurda. Então, como é que uma pessoa muito inteligente consegue se concentrar? Ele suava, transpirava. E isso num clima de 15 graus. Nossa! Entendeu? De nervosismo, de ansiedade. Então, você vê uma pessoa que é muito inteligente, que tem todo o conhecimento organizado aqui, mas chega na prova, a pessoa trava. E não é o único exemplo, não, mas ele é o principal. Ele hoje advoga, acho que ele é bem sucedido porque eu perdi contato com ele. Acho, acredito, porque sempre foi muito inteligente. Mas para o mundo dos concursos, ele não conseguiu. Então, o que eu venho. A minha história, ela tem dois momentos, minha história no concurso público, dois momentos. Antes de encontrar essa pessoa e depois de encontrar essa pessoa. A partir dali, ali, eu comecei a estudar um monte de coisas que, em tese, não tem nada a ver com direito. Uhum. Estudar e praticar realmente. Porque não é só estudar, tem que praticar. A gratidão, a inteligência emocional, crença, fé, motivação. Cara, motivação, vê o que significa motivação. É o motivo que te põe em movimento, que te põe em ação. O que te dá realmente tesão, galera? Fazer prova só por dinheiro? Pode ser, pode, mas se isso te dá tesão, então enfia a cabeça. Entendeu? Isso tem que ser o seu combustível diário para você, não só isso, mas para você não deixar a peteca cair. E ali eu fui estudando um monte de coisa. Eu estudei um livro de inteligência emocional do Daniel Goleman, mais de 400 páginas, e é estudar, não é ler igual um livro de literatura, não. É estudar. Estudei diversos outros assuntos. Parei por cerca de 6 meses ali. Resultado, eu fui aprovado em 9 concursos públicos na minha carreira até hoje. E a minha aprovação para delegado de polícia, no estado de São Paulo, onde eu estou até hoje, até uma história muito interessante, se você me permitir, eu falo pra cacete, né? Se você me permitir, Pode falar, fica à vontade. eu vou contar um pouquinho dela. Já contei para meus alunos, já contei para meus seguidores, então quem acompanhou minhas lives lá atrás já ouviu essa história, mas vou repetir. Foi numa época em que eu estava ali parado, voltado meus estudos para essa área, a área fora do direito. Eu tinha acabado de ficar na quase aprovação para delegado de Minas Gerais. Passei para a segunda fase, mas fui reprovado na segunda fase. E aí, na época, o que acontece? Eu lembro do meu irmão chamando Léo, cara, faz essa prova em São Paulo. E, Diego, já acabou a inscrição, cara. Ele, então, a inscrição teria acabado dia 24 de janeiro, se não me engano, Uhum. hoje, não lembro, e foi prorrogado para 24 ou 22 de fevereiro. E adivinha o dia que nós estávamos? Precisamente no último dia da inscrição. Último dia. É sempre assim. Fiz a inscrição, saí, fui comprar 2 ou 3 sinopses no shopping e fui estudar essas sinopses sobre assuntos que eu tinha pouco domínio. Fui fazer a prova ali. Eu lembro que eu peguei um metrô no terminal de São Paulo,
Tietê, para ir por local de prova. E fazer uma baldeação por trem. Eu, retardado, não sabia, comprei 2 tickets, um para ir e outro para voltar. Só que na hora de voltar é trem, galera. Então dancei. Carioca esperto, né? Que vai andar em São Paulo. Aí, e concurso é tudo duro, né? Eu lembro na época que um candidato falou comigo e falou: Léo, eu compro de você esse ticket de trem porque eu uso muito. E você, de metrô, aliás. E você pode comprar o de trem. E eu virei e falei, fulano, cara, agradeço muito. Vai parecer arrogante da minha parte, mas eu tenho certeza que eu passei nessa prova e vou usar esse ticket uma hora. Acabou que eu nunca usei, porque as outras etapas não foram em locais que tinham metrô. Ficou como recordação para mim. E eu sabia, eu falei, ó, vou passar por 1 ou 2 pontos somente, mas eu vou passar. E ele achou até loucura da minha parte, né? Sabe o resultado, Ari? E eu tinha passado. Por 1 ponto, com a nota, com a revisão do gabarito, 2 pontos. Eu fiz 7,7, nota de corte foi 7,5. Hoje em dia, Nossa, não passa, né, para delegado. E tem que ficar muito além, né, Léo, da nota de corte, né? hoje tá surreal. Uhum. E aí, eu vou pular a parte da segunda fase, que tem menos emoção. Mas na fase oral, para quem não conhece a fase oral nós temos as matérias, as disciplinas. Cada disciplina tem N conteúdos. Então, eles pegam ponto 1, disciplina A, direito penal. E aí escolhem alguns assuntos ali e montam esse ponto 1 com todas as disciplinas, um pouquinho de cada conteúdo. E o ponto que eu mais sabia, que eu mais dominava, que eu mais me sentia confortável para falar, era o ponto número 5. E eu tinha um saquinho, você enfiava a mão, você só podia sorteou e não volta pro saquinho. Uma pessoa que não ia fazer, não tirou o ponto 5, então eu tinha uma chance em 9 de tirar o ponto 5. Uhum. E a mão, mexi. Segurei, é como se eu tivesse sentido uma voz. Larga essa. Você entendeu, né? Larga essa droga aí. Sim. Então, larga esse trem aí. Eu larguei rápido, como se tivesse tomado um tapa, sabe? Larguei. E continuei mexendo. E aí foi quando eu segurei de novo uma outra pedra, eu senti a manifestação da lei da atração em mim. Quem nunca sentiu vai achar que estou usando maconha. Galera, não uso não, viu? Só apreendo maconha, tá? Mas, mas eu, Mas é isso mesmo, né? quem já sentiu a manifestação da lei da atração, sabe quanto que é mágico, sabe que é uma coisa, sabe? É surreal. E nessa hora eu segurei É. a pedra, tirei do saco, mentalizamos 5, abri, ponto 3. Não, brincando, era ponto 5. Era o ponto 5, entendeu? Era o ponto 5. E eu Meu Deus do céu. fiquei, assim, surpreso com isso. Ah, é sorte, é Deus. Cada hora alguém vai falar alguma coisa nesse sentido. Eu acredito muito em Deus, tá? É. Eu acho que nós temos o livre-arbítrio para conduzirmos a nossa vida da melhor forma possível. Que ele interfere muito pouquinho lá em cima para que a gente viva do nosso jeito. E o que a gente pode fazer na nossa vida é a nossa responsabilidade. As sementes que nós plantamos são nossas. E se essa prática da lei da atração, ela foi mágica, não só nesse contexto, em diversos outros. Mas eu fiz a prova oral. Eu fiz a prova oral, eram 7 bancas, 7 matérias. Eu lembro até hoje. Matéria 1 foi bem, foi legal, a 2 foi mais ou menos. Quando chegou na 3 era direito penal, que eu dominava muito. O cara me fez uma pergunta que era controversa, que na época, tinha entendimentos jurisprudenciais distintos, se podia ou não. Eu me manifestei a favor da possibilidade de aplicação daquele instituto e não prender o cara. E nessa hora, o examinador, que também é delegado de polícia, foi meu professor no Cadepol, deu um tapão na mesa, deu um berro e falou: Você é delegado de polícia. Nessa hora, nesse caso hipotético, né, que estava narrando, então, não quero jurisprudência A, jurisprudência B. Você está no plantão, várias viaturas, tem que decidir agora. Não tem WhatsApp, Rápido! não tem WhatsApp, não tem nada não. Então, você agora tem que decidir. E deu esse berro. Eu parei para beber água, para ganhar um time, né, um tempinho ali. E aí eu voltei a mim, e aí me reequilibrei, mas eu me mantive firme naquilo que eu tinha falado anteriormente. Mesmo que a solução fosse soltar em tese um criminoso. E eu,
No instante seguinte, foi processo penal. Eu não lembro das 3 primeiras perguntas de processo penal. Eu estava fora de mim, eu estava em órbita, pensando, fui reprovado. Eu afrontei a banca. O cara tentou me mostrar um caminho e eu fui arrogante em me manter na mesma posição. Mas eu tinha treinado muito para a prova oral. Eu treinei muita gente para a prova oral. Então, no instante seguinte, eu já retomei a mim para poder voltar para a prova. Fiz a prova, o resto da prova foi boa. Na parte de legislação penal especial, foi uma dessa parte, foi muito, muito. Foi ali que me deu a nota alta. Mas quando eu saí da prova, Uhum. eu saí com um leve desânimo. Minto, não foi nem desânimo, foi um receio de ter afrontado a banca e que se a nota for Uhum. individualizada, eu poderia ser reprovado em penal. Justo a matéria que eu mais sabia. De novo, porque, não sei se você sabe, na prova que me derrubou, segunda fase, em Minas Gerais, foi o processo penal. Eu dava aula de processo penal. Falei, nossa, Ai, meu Deus! eu tenho que me tornar ignorante, porque aquilo que eu sei eu me enfermo. Entendeu? Então, nesse dia, eu lembro, eu estava numa roda de candidatos, aí nisso bateu um cara no meu ombro assim, foi um anjo da guarda que o Papai do Céu mandou para mim. Bateu e falou: Ô Leonardo, tudo bom? Tudo bom. Você não me conhece? Sou fulano de tal, também sou delegado de polícia aqui. Eu trabalho com fulano, que foi quem fez aquela pergunta que você ficou um pouquinho desconcertado. Entretanto, você respondeu exatamente da forma como ele pensa. Então ali, ele Nossa. 10 toneladas nas minhas costas e ali eu já sabia ali, que eu seria aprovado. Aliás, eu sempre soube, desde o ato da inscrição, eu sempre soube que eu seria aprovado para delegado de polícia do Estado de São Paulo. Não sei explicar. Não é igual a Mega Sena no final do ano, que o pessoal fala que vai ganhar a Mega da Virada, que aposta e fica logo, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, e não acerta um número. Não é isso, não. É uma coisa muito forte, muito interna, que vem da prática de todos esses institutos que eu venho falando desde o início da live. Eu estava falando que o Nilson nunca reclamava, né? E aí vem um parêntese. As pessoas já pararam para pensar sobre a palavra reclamar? 2 vezes. Clamar com força, pedir com força. A pessoa quando reclama que está sem dinheiro, ela está pedindo 2 vezes, com muita força, que não tenha dinheiro. É esse que ela pede para a vida dela. Ao invés dela reclamar, ela fazer as orações, acreditar que é um caminho será mostrado a ela para que ela possa trabalhar ou estudar dignamente e buscar um resultado, e aí sim ter dinheiro para pagar as contas, as pessoas reclamam daquilo que não tem, ao invés de agradecerem o que tem. Sim. Bom, Ari, eu, depois que eu fui aprovado, que eu assumi, eu resolvi ajudar algumas pessoas para concurso público e prova do AB. Inicialmente, vai aquele oba-oba de colega de biblioteca, né? E com isso, algumas pessoas foram aprovadas também, com esse conhecimento viajante, como o pessoal fala, como meus alunos falam, entendeu? Mas, apesar disso, a prática disso, melhor dizendo, fez com que as pessoas fossem aprovadas, e disso daí, dessas aprovações, vários alunos começaram a me procurar para poder, para poder ter essa orientação. Léo, o que você fez de diferente? A inteligência é a mesma, o estudo é o mesmo. O que você fez de diferente para poder chegar lá? Aí eu brinquei. Eu falei, sabe o que é? Eu plantei uma semente nova. Eu parei de plantar as mesmas sementes. Eu peguei aquela frase daquela minha amiga e coloquei para as pessoas entenderem. Falei, ó, enquanto nós, porque o pessoal do direito, ali, eu posso falar por mim, eu posso falar por muita gente, eu sei, o pessoal fica chateado, tá? Mas o pessoal do direito é arrogante, é soberbo, se acha senhor da razão, defende uma tese, sabe, prefere ter razão do que ser feliz. E estou falando o que eu falo. Defende até a morte, né? Exatamente. E aí, quando você chega com uma coisa nova, quando você chega com um ensinamento novo, quando você chega com uma visão de vida nova, a pessoa acha que você está falando maconha estragada na delegacia, cacete. Por que, que a pessoa não pega? Por que a pessoa não pega para ler um pouquinho, para sair dessa bolha em que ela vive, É. para poder. Perde o tempo dela. Se é que vai perder, pratica um pouquinho, um estudo diferenciado, deixa o direito um pouco de lado, vai buscar o que eu chamo de base, né, que é uma base abstrata de sucesso individual. Vai buscar isso para que ela tenha Uhum. condições de fazer um bom planejamento de estudo,
Pegar bons materiais de estudo, técnicas e ferramentas, e aí sim estudar. Porque sabe o que é? Eu já fiz estudos estatísticos diversos, de diversas provas. Sair de zero ninguém tira, mas sair de 30% para 50% é assim, ó. 2 meses de estudo bem tido, a pessoa chega. Sair de 50% para 60%, opa, já é um pouco mais difícil. De 60 para 70, opa, se tornou bem mais difícil. De 70 para 75 ou 80, que hoje é a média de nota de corte, cara, É a média. isso daí se torna quase surreal. A pessoa conseguir atingir isso. O que ela precisa fazer diferente? Adianta ela continuar estudando? Ah, eu estudo 8 horas por dia. Ah, eu leio letra de lei. Ah, eu pego para poder ouvir não sei o quê. Eu assisto vídeo aula. Ela faz a mesma coisa sempre ali. E ela não percebe que o problema dela não está no topo, está na base. Ela construiu Na base. todo um edifício de estudo, de preparação, em cima de algo que é frágil, que qualquer coisa vai abalar. Aí a pessoa perde um pai, perde a mãe. E aí, quanto ela perde, né? Exato. Aí essa pessoa perde um pai, perde uma mãe, pronto, ela não tem equilíbrio nenhum. Ela É. acaba. Ela não consegue recomeçar. Ou então ela perde o emprego, ou então, sei lá, ela tem um momento de. Briga no namorado, né? Perde uma situação dela, a pessoa tende a se desequilibrar, porque ela não está equilibrada consigo mesma. E aí todo aquele É, estudo, não vou dizer que todo estudo cai por terra, mas para ela recomeçar é quase que do zero. Estou falando isso porque é. 7 anos, tem 7 anos que eu oriento e preparo alunos para concurso público prova do AB, de maneira individualizada. Nesses 7 anos eu já ouvi histórias das mais diversas. Eu tenho aluno ou ex-aluno desde a região norte até o sul do país. Então, não importa, é brasileiro, é ser humano, tem problema. Como cada um administra os seus problemas, que é diferente. Tem aquela oração que eu falei para você de São Francisco de Assis, que eu acho que é riquíssima. Eu acho que é a primeira oração que eu tenho que fazer todos os dias que eu acordo. É Deus, me dê força para superar os meus problemas, resignação para poder aceitar aqueles que eu não posso mudar e principalmente sabedoria para distinguir um do outro. Tem problema ali que a gente não tem jeito. Alguém morreu, você vai conseguir fazer diferente, vai conseguir ressuscitar a pessoa, infelizmente não vai. Não. Tem problema que a gente não consegue superar, a gente tem que conviver. Então, conviver com esses problemas e, ao mesmo tempo, ter força para poder sentar a bunda na cadeira, igual alguns professores pregam, e estudar para concurso público 3, 4, 5, 6, 7 anos. Nossa, Léo, quantas horas eu preciso estudar? Cara, depende. A quantidade tem essa importância, tem, mas não é imprescindível a quantidade. A qualidade é muito mais importante. Tem aluno que É estuda quase. 3 horas e meia, 4 todos os dias. Esse aluno tem uma qualidade muito maior do que, às vezes, algum aluno que não faz nada, não trabalha, não faz nada, e precisa estudar, e consegue estudar 6, 7 horas por dia. O que eu acho absurdo. O William Douglas fala que o máximo aceitável seriam 6 horas líquidas, né? Então, aí a pessoa pega e não sabe por que um cara que começou a estudar há 2 anos foi aprovado para concurso. E eu fui aprovado em 2 anos. E não, desculpa. E tem gente que às vezes fica 10 anos e não consegue. É. E não consegue. Inteligentes, Fica remando, remando, remando e não sai do lugar. exato, pessoas inteligentes, pessoas, sabe? Uhum. Pessoas que têm, assim, uma bagagem, têm tudo, mas não conseguem. Então não tem tudo. O que está faltando para essa pessoa? Aí é onde eu chego nessa parte. Desculpa. Eu chego nessa parte e falo, ó, você tem que ter esse equilíbrio. Hoje eu prego para os meus alunos que só a inteligência racional é ineficiente. Ou a pessoa pratica consciente ou inconscientemente os outros testes do tripé, ou não consegue. Já tem estudos falando sobre inteligência emocional desde a década de 70. Então não é algo tão recente assim, a gente está falando em 50. Não. É. E recentemente, sim, cerca de 15 anos de estudo, não, 15 não, 20 anos de estudo, mais ou menos, 20 e poucos anos de estudo, sobre inteligência espiritual. Estudos, não estou chutando aqui, não estou viajando, e galera, não fumei maconha estragada, tá? Não curto. Eu falando aqui, tem estudos científicos. Já tem estudos que mostram, através de eletrodos, através de tomografias computadorizadas, regiões do cérebro que criam sinapses, que reagem quando uma pessoa ouve ou pensa sobre certa coisa.
pensa ou pratica religião, a fé, e somos, cara, pessoal, nós somos feitos de átomos, nós somos feitos de energia, nós vibramos energia e recebemos energia, entendeu? Então, se vocês não entenderem que aquilo que a gente emana volta pra gente, não vai ser do lugar. Eu falo com meus alunos, Não. para por aqui, né? Porque o aluno mimizento, que só reclama, que nada dá certo, que não sei o quê, esse não vai dar certo. Esse eu devolvo o dinheiro, falo, fulano, você não está entendendo É. a vibe. A vibe é outra. A vibe é você começar a entender, cara, que ou você acorda de manhã, dá aquela topada na quina do pé da cama, e ao invés de xingar, racha de rir, eu racho de rir. Eu dou topada sempre. Cada topada que eu deito na cama rolando, rindo e gargalhando. Já virou um hábito meu, entendeu? Então, esse dia eu tava na rua, eu tava de bermuda, eu tava armado, com coldre, e porque eu tava magrinho, na verdade, a bermuda que eu tinha, que eu tava usando, era a bermuda de quando eu tinha 20 anos. Eu tenho essa Ah, sabe, de achar que não engordei nada, e sim. o botão estourou. E eu pensei, a bermuda vai cair, a arma vai cair. Mas na hora eu rachei de rir, a pessoa que estava comigo não entendeu porque eu estava rindo daquele jeito, as pessoas que estavam comigo não entenderam. Eu falei, ó, depois eu conto. E aí eu fiquei chateado, poderia ter ficado com raiva. Cara, não, não dá. É sempre que é fácil fazer isso? Não, não é sempre. Mas é possível É. fazer isso. Isso é uma prática diária, galera. Gratidão. Eu vejo pessoas falando sobre gratidão. Será que as pessoas sabem o que é gratidão? Será que as pessoas praticam gratidão mesmo? Eu não sei, eu acredito que algumas pessoas elas acham que sabem, mas não sabem. Porque não é só tu agradecer, mas ao mesmo tempo tu tá reclamando de outra coisa, entende? E tu não tem aquele real sentimento da gratidão, né? Exato. Porque a gratidão não é só tu pensar, ah, eu agradeço, mas é o real sentimento daquilo, é o sentimento profundo, né? As Isso que é a gratidão. pessoas têm que entender ali que ir na igreja e fazer oração e agradecer a Deus é importante, claro que é. Mas ali não é gratidão, ali é fé. É, Entendeu? Ali a pessoa está ali no momento de fé, exercendo. E eu falo, pessoal, é fácil ter fé quando as coisas estão dando certo, né? Vai ter fé quando as é, coisas estão dando errado. Difícil, porque a nossa inteligência emocional é. está abalada. A gente não consegue. Se a gente não entendemos, se a gente não se conhecer, não entendermos os gatilhos necessários para poder frear os nossos pensamentos negativos, a gente não vai entender nada da vida. A gente vai passar a vida em branco, reclamando quando as coisas dão errado, e não entendendo porque as coisas estão dando errado. E a gratidão é muito mais do que isso. Eu tenho um caderninho, que até hoje eu uso, esse caderninho. Eu ensino para os meus alunos. Tem um caderninho, galera, tem 24 horas no seu dia. Nem que seja no seu sonho, teve coisa boa. Então, Com anota certeza. 3 coisinhas. Um sorriso, um bom dia, alguma coisa que você experimentou naquele dia, que te fez, te mexeu contigo de uma maneira. E aí, cara, fala, Alan. Grande abraço, meu irmão. Esse daí é fera, hein? Policial Federal. É. É, curso aqui delegado comigo e hoje é PF. Ah, E aí o que acontece? Eu peço pro pessoal, anota, cara, nesse caderninho, 3 coisas ao longo do dia que foram boas. E, e aí, à noite, dá uma lida. No dia seguinte, quando for acordar, primeira coisa do dia, dá uma folheada nesse caderninho, veja algumas coisas que aconteceram contigo ao longo de alguns dias. Tem certeza. A primeira sensação que vai ser abrir um sorriso. E nessa é. hora, você está mandando para o universo o quê? Uma energia boa. A chance de acontecer coisas Claro. ali é gigantesca. A gratidão, se tá, eu até brinco, né? Não está em a pessoa olhar o copo meio cheio, não, porque é fácil, meio cheio é fácil. É aquele copo com uma gotinha só embaixo, que a pessoa chega e sente-se grata por ter aquela gota para matar a sede. É. Isso, porque é normal é olhar para o lado e ver que o copo do vizinho está cheio. E aí eu comparo com o copo do vizinho, e é o que eu vou sentir naquela hora, é uma pontinha de inveja. E por que comigo tá dando Uhum. errado? As pessoas são assim, cara. E É. isso volta para a pessoa sem ela perceber. A Ari Volta. tem cerca de 5 meses que eu tô aqui. 5 meses que eu tô aqui na região. Eu vim para cá exercendo a gratidão. Eu estava numa outra região do estado de São Paulo,
Eu vim para cá mentalizando, querendo, correndo atrás, fazendo meu papel, é claro. Não sou paulista, não tenho parente na polícia. Bom, consegui uma das 31 vagas, desculpa, que tinha para essa região. Tinham 31 pessoas, na verdade. 31 vagas, não. Uma única vaga de dentro de 31 pessoas que estavam buscando ir para a região, eu consegui. E aí, repito, muita gente vai falar que tem Deus na história, e tem também, claro que tem, entendeu? Mas se eu ficasse com a bunda sentada na cadeira, será que ele lembraria? Não ia. Não ia lembrar de mim. E eu vim para cá. E aqui as coisas estão acontecendo de uma maneira tão surreal na minha vida profissional, que eu não posso falar ainda porque está em fase de publicação em diário oficial, então eu espero publicar para depois divulgar. Mas aconteceram tantas coisas boas no meu campo profissional que quem olha fala, é sorte. As pessoas fazem isso, né? Quando você consegue atingir um êxito, é sorte. Cara, É, é trabalho, é dedicação, é foco, é fé, é crença positiva, é pensamentos fortes para vibrar com energia boa, é ter uma base muito forte para conseguir as coisas que a gente consegue. Então, isso eu trago para os meus alunos. São cerca de 7 anos e pouco já em que eu oriento os alunos a como se prepararem para concurso público e prova do AB. E não é ensinar o direito em si, poderia ensinar penal, processo penal, legislação penal especial, medicina legal, já ensinei, mas isso daí, você vai jogar no YouTube e vai achar a opção de aula. Isso tem aos montes. uhum. O que eu passei a ensinar para eles, Fabinho está aí ainda. Ó, fala, Rodrigo. Esse Rodrigo foi meu aluno aí, que entrou agora. É, Ó, sou fã dele. O que eu passo para meus alunos é que, cara, não adianta você sentar a bunda na cadeira e simplesmente estudar. Você pode ter o melhor orientador, melhor mentor, melhor planejamento, as melhores ferramentas, você tem que ter essa base ali. Que você tem bastante. Por isso que eu aceitei essa live contigo, viu? E aí, eu acho que essa live de hoje acho que é um pouco para isso. Para mostrar para as pessoas, primeiro, é possível. Segundo, sozinho não é possível. é, Terceiro, muitas das vezes, ou a maioria das pessoas, tem que ter ou buscar conhecimento fora, tem que se conhecer para saber o porquê da não evolução. Por que ela chegou é. ao ponto de fazer, de repente, 70% e não consegue sair dos 70%? Por que a pessoa chega numa prova e dá branco? Por que ela chega e fica nervosa, dor de barriga? Então, tudo isso, esse autoconhecimento, ele é imprescindível para que a pessoa passe no concurso público, passe na prova da OAB. Para finalizar minha fala, que eu não paro de falar, Ari, eu queria contar o depoimento de uma ex-aluna minha. Ela me procurou, ela é do Sul, ela é de Santa Catarina. Uhum, Porque ela queria estudar para a prova da OAB. Ela está uhum. só 11 anos tentando a prova da OAB. 11 Nossa, tentando. Não sei se eram 11 anos ininterruptos ou se eram 11 anos desde quando ela começou, volta, faz prova. Mas ficou 11 anos tentando. E me procurou, conversei muito com ela. Eu tenho uma entrevista de quase 1 hora com o aluno, para conhecer esse aluno, porque é importante saber quais são as suas fragilidades, quais são os pontos positivos desse aluno, para trabalhar isso nele, né? Para poder tirar essas crenças limitantes, para tentar fazer com que ele enxergue a vida de outra forma e receba o planejamento de estudo de maneira mais técnica e que possa realmente trazer êxito para ele. E aí, uhum. depois de 1 hora de conversa com essa aluna, eu aceitei o desafio. Falo que é um desafio porque ela estava muito desmotivada, foram muitas porradas que ela levou, né? Se eu fiquei reclamando de ter ficado em 6 concursos por um ponto, imagina ela depois de 11 anos, né? Nossa, Difícil. Mas é difícil. era 6 meses de preparação. Eu lembro que ela me procurou em maio, mais ou menos, final de abril, início de maio, e era para a prova de novembro, que tinha prova. Agora mudou todo o calendário para a pandemia, mas antes a prova era Uhum, em abril, não, março, julho, novembro, a primeira fase. uhum. E aí ela me procurou final de abril, início de maio, para a prova de novembro.
pagou 6 meses de acompanhamento. E aí eu fui treinando, fui focando nela, fui me dedicando para ela poder ter essa preparação legal. Eu lembro que ela falou que a matéria que a menos sabia era direito constitucional. E aí ela um belo dia me liga. Léo, tenho que te contar uma novidade. É o quê, fulana? Então, eu fui aprovada. Eu falei, você foi aprovada aonde? Prova de Detran, tirou a carteira, o que aconteceu? Até então, eu não ia fazer prova de concurso, já era formada há 11 anos. Prova do AB só em novembro. Então, fiz a prova do AB agora de julho. E eu fui aprovada, muito bem aprovada, e a minha melhor matéria foi Direito Constitucional. Eu estou te ligando para te agradecer. Ai, coisa boa, né? Parte, ali, dado que eu faço, é esse retorno, esse agradecimento dos alunos. E quando ela me procurou para falar isso, foi importante, mas e mostrou, por A mais B, nunca tive dúvida, né? Porque foram várias aprovações ao longo de 7 anos, mas a cada vez que fica um tempo sem ter um resultado satisfatório, vem sempre uma surpresa dessa, de um aluno que realmente põe em prática aquilo que a gente ensina, e quando ele coloca em prática aquilo que a gente ensina, é aprovado. É uma receita de bolo, sabe? Que não é mágica. E é simples. É que às vezes falta pouquinho, né? E a pessoa às vezes não tá sabendo o que, que é ali que ela tem que arrumar, e daí quando a pessoa entra, alguém que sabe ali arrumar a base, quando vê, né? Exato, Ari, exato, é isso. Então, arrumou esse pedacinho, porque a inteligência é a mesma, o conhecimento está acumulado. Muitas pessoas têm anos de estudo e preparação para concurso público, não são 2 dias, são anos. Então, o que Sim. está faltando? Qual o parafuso que falta apertar ali para poder dar certo? Ela não sabe, entendeu? E esse não saber, porque é difícil a gente fazer uma autoanamnésia, fazer uma autoavaliação, né? Você fazer uma autoavaliação é muito complicado, você se olhar e falar o que está de errado comigo é muito difícil, principalmente nós, alunos do direito. Eu me considero aluno do direito até hoje, pela arrogância, pela prepotência, por acharmos que sabemos tudo, que somos melhores. Cara, eu tenho conhecido, até amiga, que está aí há 10 anos tentando prova para delegado de polícia e não passa. E aí, quando a pessoa, numa conversa informal comigo, quando eu começo a falar sobre essas coisas para as pessoas, né, Liga! não existe. Isso não existe. E vem com lei da atração, com. Não, isso não existe. Eu falo, tá. Então você continua os seus 10 anos de reprovação e eu continuo trabalhando como delegado de polícia. Há 5 anos como delegado de polícia. Então, mais de 5, né? Como delegado de polícia. Então, é a pessoa saber que ela está plantando as mesmas sementes e quer resultado diferente. Como é que a pessoa está plantando semente de morango e está querendo abacate, gente? Não vai acontecer, É, não. Entendeu? Então a pessoa tem que entender o seguinte: ela caminhou, caminhou, caminhou. Deu errado? Vamos modelar. Vamos ver o que deu certo para o colega do lado. O que o colega do lado fez? Ah, mas ele fez isso, isso, isso. E para mim não deu certo. Então vamos procurar outro. Nem sempre dá certo para um, dá certo para outro. Então vamos modelar de claro. forma consciente. Depois de modelar de forma consciente, vamos buscar realmente um jeito de ser aprovado. Entendeu? Porque tem vaga para todo mundo se todo mundo fizer seguir o caminho certo. É. A fila que o pessoal fala que anda, anda. Eu concordo. Você está na fila ali e a fila vai andando e você vai chegar a sua vez uma hora. Se você estiver fazendo exatamente a coisa certa. Se não, quando você piscou, olhou para o lado, já passou um japonês na sua frente. Já passou um monte na frente. Exato. Então, Ari, eu conto essas histórias para os meus alunos para eles entenderem o seguinte: primeiro, baixa a bola. Se você me procurou, quer dizer que você precisa de ajuda. Eu, quando fazia a prova para delegado de São Paulo, tinha teste físico. Eu estava acima do peso. Eu vou chegar na academia e dizer que sei tudo, que eu vi no YouTube? Não vou. Eu procurei personal trainer, eu procurei nutricionista. Procurar ajuda não é demérito algum. Pelo contrário. Procurar ajuda é exercício de inteligência, de sabedoria. Então, Com vamos certeza. procurar ajuda com aqueles que realmente já alcançaram. E aqui está o meu merchan, né? Porque, afinal de contas, nós somos orientadores, né? Isso aí. Se nós já trilhamos um caminho,
e conseguimos chegar onde poucos chegaram, porque a verdade é essa. No meu concurso foi 1% de aprovado. Se nós trilhamos um caminho onde poucos chegaram, porque temos alguma coisa de diferente. E não está na inteligência racional, galera. Isso daí todos têm. Então, E todos podem estudar, né, Léo? Estudar é muito fácil. Tu pega o material ali, vai ler, todo mundo estuda, se tu for ver, né? exato. Letra, Todo mundo tem essa capacidade. cai letra de. Agora, agora essa base que tu fala, aí que é o diferencial da pessoa, né? Exato. Letra de lei. A pessoa baixa, vai no para nota e baixa e vai estudar. Ferramentas, tem várias. Você vai no YouTube, você acha pessoas explicando o uso de várias ferramentas. Mas a pessoa se conhecer, porque ela não consegue estudar à noite, porque ela rende melhor de dia, a pessoa rende se for 2 horas direto de estudo, outras 4, outras uma. O autoconhecimento é imprescindível. A pessoa saber quais são os seus limites, aqueles que ela pode superar e aqueles que ela tem que aprender, adaptar, a conviver. E aí vem a oração que eu sempre falo. Se a pessoa se conhecer e praticar isso ali, e buscar exatamente esse apoio, essa base, para poder usar esse autoconhecimento, para aí sim ter condições de formar um bom estudo, criar um bom material de revisão, enxugar esse material de revisão, fazer exercícios de forma correta, tudo isso é secundário. Não adianta você ter tudo isso se ao primeiro abalo psicológico a pessoa desmorona. Então, Não, e aí para voltar é aquela coisa e não volta. E daí já perdeu todo o que tu tá ali, né? No movimento, movimento, movimento. Aí acontece uma coisa, aí a pessoa para, aí até tu voltar de novo é mais energia que tu tem que colocar, né? Então, o certo é a pessoa ter um psicológico bem inabalável, vamos se dizer, para seguir e deixar todo mundo pra trás. exato, Ali, é exatamente isso. Exatamente isso. Eu falo, eu falo constantemente com meus alunos, falo, ó, todos vocês têm potencial. Eu, há bem pouco tempo atrás, eu estava do outro lado da telinha buscando orientações também. Eu já fui aluno de orientador, entendeu? Então, vi aquilo que era possível aplicar na minha vida, mas aí quando eu percebi que eu precisava estudar algo muito mais além para me conhecer, e olha aí, olha o resultado. Cara, eu acho que nós somos provas inequívocas disso. Porque se eu tô 2 anos estudando direto, 6 concursos por uma única questão, e de repente eu passo 9 concursos, qual é a mágica que eu fiz? Eu não tinha dinheiro para comprar gabarito não, viu, gente? Então, é a mágica que eu fiz. Então, a mágica que eu fiz foi me conhecer. Autoconhecimento. Eu tive que buscar saber quem é o Léo. Quais são as minhas dificuldades? Qual é a minha personalidade? Eu era uma pessoa emburrada, uma pessoa que reclamava quando as coisas não davam certo. Sou taurino, cara. Meu signo ó, difícil, né? Então, eu reclamava muito. Então, eu não... Só que algumas coisas já estavam em mim ali. Isso que é legal, sabe? Tem coisas que estavam em mim sem eu ter estudado. E isso me ajudou a passar rápido. Eu falo rápido que 2 anos não é... 2 anos e pouco não é um tempo demorado para concurso. Uhum. Mas a chave que eu virei foi essa. Então, essa é a minha história de concurso. Quando, antes e pós essa pessoa que eu encontrei, para ali dar o start de entender que eu não sabia tudo, que eu tinha que plantar uma semente nova, que eu tinha que fazer diferente se eu quisesse chegar em resultados diferentes. E que resultados eram esses? A aprovação em concurso. Se eu já estava estudando há X tempo da mesma forma, se a inteligência era a mesma, se a dedicação de tempo era a mesma, se as ferramentas de estudo eram as mesmas, por que então eu não estava sendo aprovado? Entendeu? Então, ter essa consciência. Quando eu passei a me ouvir, e eu fui orientador desse meu amigo, ele foi meu orientador, nós fomos aprovados. Não foi mágica, entendeu? Não, nada mágica, né? Uma mudança de comportamento, de mentalidade, de entender a vida e aceitar a vida de forma diferente. Isso é muito difícil. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho diário, porque não é da noite pro dia que você, uhul, gratidão, uhul, legislação, Não é. entendeu? Tô aqui, aconteça. Não é assim não, galera. Entendeu? E às vezes a pessoa, como tu falou, ela tem uma personalidade forte, às vezes. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem uma personalidade muito forte, sabe? Então,
eu pelhei muito, assim, sabe? Porque às vezes tu explode, sabe? E aquilo acaba afetando tudo, né? Exato. Então, é isso que a gente tem que saber. E às vezes a pessoa tá fazendo aquilo que é tão normal para a vida dela, mas ela não tá identificando que é aquilo que tá bloqueando ela de ir mais para frente, né? Eu vou dar uma informação grátis aqui, né? Sem receber. E só pegar um negócio para mostrar. Aham. Quem me conhece, tem um filho de 4 anos de idade, né? Eu Ah, é, o pai coruja! sou gorilão. Sou apaixonado por ele. E o que acontece? Ele, quando era bem mais novo, se eu não me engano, no aniversário de 3 anos, não, 2 anos, de 2 anos, ele me deu essa primeira pedra aqui. Só não sei qual que é a primeira e qual que é a segunda, tá? 2 pedras de Aham. valor econômico zero. Eu tinha outro amuleto, outra âncora, como o pessoal fala, né? Que eu usava quando eu percebia que não estava bem. Porque não estar bem, galera, é normal não estar bem. É normal. O que não é normal é você permanecer mal, entendeu? Então, nem sempre você vai tomar uma fechada no trânsito e vai falar, oh, bom dia, meu amigo. Não. Normal é você abrir o dedo do meio e xingar, né? Isso é normal. Mas, se você praticar essas coisas no dia a dia, fechado em trânsito vai ser uma coisa que não vai te aborrecer mais. E eu tinha outras âncoras, né? Outros objetos que me faziam lembrar de coisas boas quando eu não estava bem. Hoje são essas 2 pedras. Essas 2 pedras que, que eu apelidei de Pedras da Gratidão, né? Copiando o documento, O livro, né? o desejo, Tem lá. o segredo. E aí, sempre que dá uma badzinha, porque nós somos seres humanos e dá, de vez em quando, uma badzinha. Se deu uma badzinha, cara, eu pego essa pedra. Eu pego essa pedra aqui e lembro do meu filho, eu lembro da cena dele, presente para você, papai. E aí eu lembro do sorrisão que esse moleque tem, que é incrível, e é uma energia boa dele também. Onde ele tá, ele encanta. E ali, pronto. Ali Melhora tudo. eu desarmei o gatilho que eu estava armando para atrair coisas ruins. Os nossos pensamentos geram sentimentos. E são esses sentimentos que vibram em frequências diferentes. E repito para quem está me acompanhando agora, não estou usando maconha estragada, viu? Então, vibram de maneira diferente. E quando vibram na intensidade, na frequência que você quer, na frequência boa, as coisas boas acontecem. Ari, são anos de polícia, que eu tive altos e baixos, e eu estou vivendo hoje talvez a melhor fase da minha vida na polícia. Não só na polícia, mas no mundo acadêmico. Eu faço parte de um grupo de pesquisadores da Fundação Hermínio Neto, a antiga Uniarários, que envolve com pesquisas de diversas frentes. Estou tendo possibilidade aí de ter um conhecimento, de contato com pessoas incríveis, pessoas do mundo todo, de vários segmentos. A riqueza de conhecimento que eu estou tendo por conta disso, médicos, psicólogos, enfim, de tudo que você puder imaginar, sabe? Não é só gente formada em direito. E isso veio acontecendo. 10 coisas boas e uma coisa mais ou menos. Aí eu ligo foda-se para coisa mais ou menos e foco na coisa boa. Só foca nas boas, Não, né? ontem, por exemplo, eu amassei meu carro. Desculpe, dane-se. Entendeu? Depois eu arrumo o que eu amassei. Eu vou focar nas coisas boas. Nessa live de hoje, por exemplo. Então, o que as pessoas têm que entender é que nós temos momentos na vida de tristeza, de felicidade, de raiva. Esses sentimentos que você está emanando para o universo, que vai voltar com coisa boa ou coisa ruim para você. E aí tem os gatilhos. Eu uso muito essas pedras. Porque é difícil, às vezes, num momento muito nebuloso, num momento muito ruim, você lembrar de uma coisa boa. Então, esse objeto me faz lembrar de uma coisa boa. Então, fica a dica, pessoal. Já dei dica sobre caderninho de gratidão, dei dica das pedras, mas tem muito mais coisa do que isso daí, viu? Né, Ari?
E Com certeza. hoje, com certeza, eu e a Ariane vamos conversar muito depois e vai vir uma parceria boa aí, viu, galera? Vai vir uma coisa boa aí. Os alunos dela, os meus alunos, pode esperar aí que vai ter uma surpresa boa nos próximos dias aí. A Aham. história, se você deixar, eu falo por 2 ou 3 horas, como você já percebeu. Ai, mas todo mundo tem o prazer de te ouvir, né? Eu, então, nossa história é. Não tem como a gente não ficar emocionado, né? Porque é tanta coisa assim que às vezes as pessoas julgam, acham que o cara tá ali por causa de sorte. Ah, a pessoa tá ali porque tem a família que tem condições, né? E não conhece tudo que o concurseiro passa, o que o concurseiro passou, né? Então, como tu falou, e esse emocional, muitas vezes até a família não aceita que a pessoa estude, né? Não, na verdade, é porque não entende, né? Não é nem às vezes por aceitar, é por não entender a situação, né? Porque só quem passa pelo que a gente passou, né, entende, né, Léo? Porque às vezes nem nós conseguimos entender aquilo que a gente está passando, né? Exato, Ari. É uma vida muito estranha, sabe? Eu não me arrependo de nada. Como eu falei, eu tive uma carreira como advogado muito bem sucedida, sabe? Oi, Mar. A Mar apareceu aí. Gosto muito de você, viu? E aí eu larguei isso, mas conscientemente. Eu larguei isso porque eu sabia que eu tinha uma missão maior, que eu tinha que percorrer esse caminho. Não me arrependo de nada, de nada, de nada. E as coisas na minha vida acontecem, sabe, numa facilidade. Essa vibração positiva, essa coisa de, sabe, de estar ali. Como eu te falei, eu acordo dou topada no pé da cama e ao invés de eu reclamar, eu racho de rir. Eu aprendi a rir da minha própria desgraça, das coisas ruins que acontecem, para poder não deixar esse sentimento ruim tomar conta da gente. Isso é muito difícil. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho diário, é um trabalho de estudo. Poucas pessoas nascem com isso, com essa vibe positiva, com essa energia positiva. A grande maioria aprende a enxergar a vida de maneira diferente. E no mundo de concurseiros, não é, não é diferente. Se a pessoa ficar... Cara, tem gente que fica ali 10 anos. Eu tenho amigos que estão 10 anos estudando concurso público. A pessoa começou a estudar com 25, está com quase 40 e não sai do lugar, sabe? E são pessoas inteligentes ali. São pessoas que têm tudo para poder. E falta só uma virada de chave, às vezes, né? Ah, Só uma. Marcelo fala que não ri de nada, tá bom. É uma das pessoas mais alto astral que eu tive o prazer de conhecer até hoje. Então, o que acontece? Se a pessoa não enxerga a vida de forma diferente, não tem aquele sorriso gostoso no rosto, igual o Nilson, um negão com um sorrisão gostoso, sabe? Que ilumina o ambiente. Se não for assim, cara, a pessoa vai trazer para ela só coisa ruim. E aí a pessoa não entende por que não está conseguindo, cara, evoluir. Não entende porque está 10 anos estudando para concurso público e não sai do lugar. Acorda, pessoal. Acorda. Entendeu? Vão parar de achar que vocês sabem tudo, porque não sabem tudo. Nós não sabemos nada. Somos uma Nada. formiguinha no meio de um deserto. Não sabemos nada. Vamos buscar conhecimento. Vamos ouvir aqueles que já alcançaram êxito no caminho que vocês querem. Entendeu? Vamos mudar a mentalidade, vamos mudar a forma de agir, principalmente a forma de agir. Porque enquanto fizermos a mesma coisa, repito, as mesmas sementes plantadas, os mesmos frutos serão colhidos. Tem que mudar. Parar de ser arrogante e buscar esse conhecimento para poder aplicar para a vida. E aí sim, ali, e aí sim, diante disso, se a pessoa consegue mudar a essência dela, se ela consegue ter essa vibe positiva, essa energia boa, aí sim ela consegue tudo aquilo que ela busca na vida. Seja riqueza, seja saúde, seja amor, seja o que for. Tudo, né, Léo? Na verdade, é para tudo isso. Não é só para concurso, né? Eu vou contar uma coisa, não ia contar, mas não vou contar. Hoje eu fui convidado para fazer doutorado fora do país. Que Era um bacana! sonho meu quando eu fazia a faculdade de Direito e, e não pude exercer, ter esse sonho realizado na época. E hoje, do nada, eu tive esse convite. E aí, Que e aí eu repito, maravilha! é do nada? Será que é do nada? Lembra que nós estávamos falando que quando vem uma coisa, vem tudo, né? Tem tudo.
Será que é do nada ou será que é a forma com que eu encarei, passei a encarar minha vida de alguns anos para cá, passei a mentalizar, a praticar, a agradecer, a energia que eu tento vibrar. Eu procuro uma, não sei se é uma pesquisa, sabe o que é aquilo. Eu li uma vez que nós somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Ari, eu procuro estar perto sempre de pessoas de astral bom, com um sorriso gostoso, com energia boa, que falem coisas boas, porque pessoas mimizentas, que só reclamam, que trazem para baixo, beijão, Mar, vai lá, bom trabalho. Pessoas que só reclamam das coisas, cara, essas pessoas não têm, sabe? Não agregam nada de valor para a gente, infelizmente. A gente pode até tentar ajudá-las para que elas venham para o lado, sai do lado negro da força, né? Que venham para o lado bom. Mas a gente não pode carregar as pessoas à força. Se as pessoas estiverem ainda com a mentalidade que para elas tudo vai dar errado, cara, tudo vai dar errado. Tem vários exemplos de várias pessoas próximas a mim, que eu conheço, que vivem reclamando e tudo está errado para as pessoas. Então, eu quero, E elas não sabem por quê, né? não sei, eu quero encerrar minha participação aqui, dessa primeira de muitas lives, que tenho certeza que será essa primeira, Yuri, deixando esse recado. Para quem assistir esse vídeo hoje ou futuramente, né, ou pedaços do vídeo, que tenha a certeza de que tudo é possível de se fazer. Você pode mudar qualquer coisa na sua vida. Você pode sair do anonimato para o estrelato. Você pode sair da pobreza para a riqueza. Você pode sair do emprego de salário mínimo para um emprego melhor remunerado em concurso público. Você pode conseguir muita coisa, mas você não consegue nada se você ficar esperando as coisas acontecerem e não consegue nada enquanto não mudarem a chave na tua cabeça e passar a entender que você é senhor do seu destino e que você tem condições reais e sentir isso de mudar qualquer coisa na sua vida. E aí sim, ouvir as pessoas que já tiveram sucesso, aplicar conhecimento, mudar quem é você, se conhecer e mudar o que precisar mudar, para aí sim aplicar técnicas de estudo, ferramentas, seja o que for, videoaula, seja o que for. Sem isso, muitas das pessoas vai nadar, nadar, nadar e morrer afogada. É o recado que eu deixo no finalzinho, tá, Ari? Nessa live. Só eu falo, né? Você tem que aproveitar, né? Já que tu tá falando aí conosco, então tem que. Léo, tenho só que te agradecer. Muito obrigado por dedicar aí um pouco do teu tempo. Eu sei que o teu tempo aí ele é muito reduzido, né? Então, muito obrigado por dedicar esse tempo. E tenho certeza que de tudo que tu falou aí, muita coisa, muitas pessoas vão. Eu, inclusive, né? Porque a gente tá sempre aprendendo, tudo que a gente se conecta com outras pessoas, a gente tá aprendendo, evoluindo, né? Então, muito obrigada, gratidão. E que Deus continue te iluminando, né, nessa caminhada e que seja cada vez mais maravilhoso, né? Tudo aquilo que tu plantou, tu tá colhendo agora, né? E graças a Deus é só o começo. Obrigado. E vai ser a primeira, eu repito, a primeira de muitas lives. Eu que agradeço o convite. Em breve a gente vai estar em algumas parcerias aí boas pela frente, tenho certeza disso. Tá? Aham. Colocou uma frase que realmente ela é importante. De escolhas, a gente tem que primeiro, a gente escolhe, né? O que a gente planta e depois a gente colhe o que a gente plantou, né? Quem semeia vento, Hum, colhe tempestade, não tem isso? Então, quem semeia é, coisas boas, vai colher coisas boas. Quem trabalhar, quem fizer tudo de forma como manda a cartilha, que é difícil, são vários os tropeços da vida, mas quem conseguir ficar de pé após vários tropeços da vida, essas pessoas é que vão ter condições reais de alcançar. Michel acabou de entrar aí. Michel é delegado de polícia do Estado de São Paulo, esse último concurso, está na Cadepol agora lá. Grande irmão. é, Parabéns, Michel, pela aprovação pela Cadepol, viu? Então, é isso que eu tenho a dizer. Primeiro, agradecer a você pela oportunidade, pelo convite, e tenho certeza que essa será a primeira de muitas e, principalmente, a parceria que está surgindo a partir de hoje. Bom, amém. um beijo no coração, viu, Ari? Para você e para todos. Beijo, viu, Léo? Fica com Deus, tá? Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Tu consegue sair aí? Né? Saiu. Pessoal, muito obrigada por quem acompanhou a live. Essa pessoa maravilhosa, né? Acredito que muitas pessoas levaram alguma coisa, né? De toda a história, eu, inclusive, né? E quero agradecer a todos que acompanharam, tá? Então, boa noite, fiquem com Deus. E amanhã teremos mais uma live. Mas amanhã é live das mulheres. Amanhã a gente vai falar de mulheres, tá? Beijo então, ótima noite, fiquem com Deus.